Adeus realidade, adeus universo. Uma experiência com Salvia Divinorum. Por Hubert Cumberdale. 26 de novembro de 2011. Então, faz um tempo que quero escrever sobre isso, mas não tive tempo nem clareza mental para fazê-lo. Tive uma experiência com Salvia que foi, e continua sendo incomparável a qualquer coisa que já tenha vivido, e ainda me afeta de uma forma muito intensa e negativa. Eu era bem novato em fumar cannabis. Tinha fumado algumas vezes no ensino médio, mas só nos últimos meses comecei a fumar regularmente, e por regularmente, quero dizer aproximadamente 3 vezes por semana. No começo, era uma sensação de distorção temporal que eu gostava, mas depois se tornou uma experiência mais introspectiva, de autoanálise, e geralmente eu não gostava do que via. Enfim, algumas semanas depois, decidi experimentar LSD pela primeira vez, tomei 2 doses e tive uma ótima viagem. Os efeitos visuais não foram tão intensos, mas foi uma experiência alucinante, com certeza. As palavras começaram a perder o sentido, e frases musicais pareciam uma forma de comunicação tão válida quanto uma frase verbal. Enfim, meu amigo me disse que tinha Salvia. Eu já tinha ouvido falar, e, naquela altura, estava muito interessado em experimentar qualquer droga que conseguisse. Basicamente, meu pensamento era: ei, já usei LSD, posso usar qualquer droga. A única droga que eu conhecia, que seria mais forte que o ácido, era o DMT. Eu sabia que todas as drogas causavam reações diferentes em pessoas diferentes, mas, honestamente, não esperava muito da Salvia, porque, primeiro, era legal, segundo, todos que eu conhecia que usavam, diziam que achavam parecido com maconha. Inofensivo o suficiente, certo? Quando cheguei na casa do meu amigo, ele me contou que teve uma viagem alucinante, quase onírica, em que estava voando de asa delta sobre o Kansas, ou algo assim, na noite anterior, e que ficou com medo, então não quis repetir. Voar de asa delta? Que se dane, eu vou voar de asa delta. Então ele me deu o cachimbo, encheu com Salvia, acendeu para mim, e, enquanto eu inalava, ele me disse para inspirar profundamente, e segurar. Fiz o que me mandaram e segurei a fumaça por pelo menos 15 a 20 segundos. Com No Quarter, do Led Zeppelin tocando ao fundo, eu estava pronto para uma viagem incrível. Mas deixa eu interromper por um segundo. Eu não sabia qual era o extrato, e para mim tanto fazia. Acho que a maioria das pessoas fuma algo em torno de 5 vezes, 10 vezes ou 20 vezes. Segundo meu amigo, que conseguiu com outro amigo, esse era 90 vezes. Sei que existe um debate sobre os níveis de extrato e a potência, mas isso é tudo que eu sei sobre a Salvia que fumei. Nem preciso dizer que eu não fazia ideia de que me esperava uma viagem de nível 5 para outra dimensão. Então, do nada, no segundo em que expirei, senti como se alguém tivesse me dado um soco na cara. O ar saiu dos meus pulmões, e eu me vi no estado mais vulnerável de toda a minha vida. Por algum motivo, a textura escura da Salvia me lembrou veneno, e, de repente, senti como se tivesse fumado chumbo, ou algo parecido. Quase imediatamente, padrões caleidoscópicos extremamente venenosos preencheram a maior parte da minha visão. Eram padrões em forma de fractal, que cobriam quase tudo. A única coisa que eu conseguia distinguir era o meu maldito celular em cima da mesa. Eu lutava para respirar, mal conseguia falar, mas tudo o que consegui dizer foi: tira isso daqui, apontando para o celular, cuja tela de LED brilhava através das formas fractais. Acho que naquele momento eu nem sabia o que era um celular, mas por algum motivo, ele precisava ir embora. Meu amigo pegou e o guardou no quarto dos fundos. Quando ele voltou, eu era uma casca vazia. Senti uma intensa sensação de déjà vu, enquanto toda minha noção de identidade morria. Eu já tinha estado aqui antes. Por que diabos eu voltaria? A ideia de usar essa droga recreativamente parecia tão ingênua, tola e imatura, quanto qualquer coisa que se possa imaginar.
Era como o inferno, honestamente, no sentido de que você jamais poderia imaginar algo tão horrível e maligno, algo realmente indescritível, simplesmente impossível de explicar, mas você está lá e definitivamente está vivenciando aquilo. Não há nada nesta dimensão com que comparar. Literalmente, não há palavras para explicar o que eu senti além de completo e absoluto desespero e medo. A realidade simplesmente se despedaçou, e eu fiquei preso nesse vazio fractal. Eu não conseguia falar, não sentia nenhuma parte do meu corpo, meus pensamentos se fragmentaram a ponto de eu não conseguir pensar por mim mesmo. As imagens que eu via eram mais intensas do que eu conseguia registrar, a ponto de toda a experiência ser como uma sobrecarga sensorial levada ao extremo. Acho que meus olhos estavam abertos, e eu estava apenas sentado lá com uma expressão idiota no rosto, mas eu estava em uma dimensão completamente diferente. Lembro-me de algumas partes dessa experiência extremamente confusa e desorientadora, mas, como disse antes, é difícil descrevê-la em palavras. Meu amigo me perguntou algo, como: "Você está viajando?" Mas a fala ficava pulando, tipo: vi. De repente, as palavras perderam o sentido, e tudo ficou confuso, as imagens começaram a falhar, e era como se tudo na sala começasse a se desfazer, e eu começasse a ver camadas dentro de tudo. Era como a capa do álbum Uma Guma do Pink Floyd, mas tudo estava perdendo detalhes, e ganhando novos. As imagens eram como se você pudesse imaginar voar através de uma imagem, ou viajar através de dois espelhos, um de frente para o outro, e o padrão do que você está vendo, se desfazendo e depois se reformando, e se repetindo. Bem, isso soa legal e tudo mais, mas naquele momento eu não tinha ideia de que estava sob o efeito de qualquer tipo de droga. Eu não sabia quem eu era, nem onde estava. Eu só tinha essa sensação, uma sensação extremamente avassaladora, de que eu havia causado aquele desastre. De alguma forma, eu tinha feito algo extremamente ruim, que fez o universo entrar em colapso. Essa foi uma experiência extremamente pessoal, e eu não sentia nenhuma conexão com qualquer outra forma de vida. Eu era prisioneiro da minha própria mente, eu construí a realidade na minha própria mente e agora, acidentalmente fiz algo que simplesmente levou tudo a desmoronar. Foi uma experiência solipsista devastadora. Lembro-me da sensação de que, dentro da matriz fractal em rápida evolução, havia um coro de objetos caricaturais criados em um padrão caleidoscópico, que me contavam sobre a viagem, me guiando para dentro dela. Lembro-me de ver imagens distorcidas do rosto do meu amigo, mas nada era desconexo ou fragmentado como um filme. Era tudo uma evolução fluida de uma coisa para outra, mas era tão complexo e avassalador, que minha mente não conseguia compreender o que eu estava vendo. Tudo era estranho, nada era real, ou sequer tangível. Eu conseguia ver tudo claramente, e ainda assim era tão intenso, tão bizarro, que escapava a capacidade da minha mente de processar tudo. E durante todo esse tempo, eu estava ouvindo The Ocean, do Led Zeppelin, com a batida constante, e o Ahá, do Robert Plant tocando ao fundo, mas eu nem me lembrei disso até semanas depois, sob o efeito de maconha, ouvindo o mesmo disco. Senti a força da gravidade, mas ela me puxava para os lados. Senti um puxão extremamente forte para baixo, que se intensificou à medida que a experiência se tornava mais e mais intensa. De repente, senti que não conseguia mais compreender o que estava vendo. Não que eu conseguisse antes, mas antes eu me sentia escravo das alucinações, não conseguia pensar por mim mesmo, não conseguia me convencer de que estava sob o efeito de uma droga, minha mente estava completamente esgotada. Eu me sentia como um vegetal, incapaz de compreender o que via. Agora, minha mente tentava compreender, mas não conseguia. Sentia minha mente tentando desesperadamente agarrar ideias, mas não alcançava. Essa incapacidade de compreender a experiência, juntamente com formigamento insuportável, e um puxão extremo para baixo, começou a criar alguma sensação de mim mesmo, ou de um corpo, mas eu sentia como se estivesse esticado por todo o meu campo de visão.
Eu havia me tornado a imagem bidimensional dessa dimensão alternativa distorcida e em constante movimento. De repente, tudo começou a desmoronar, e eu me senti como se estivesse em queda livre através daquela imagem, enquanto eu era a imagem. Conforme meu campo de visão se distorcia, se remontava e se desfazia, eu sentia meu próprio corpo se desintegrando. Bem, enquanto tudo isso acontecia, eu me levantei, comecei a tropeçar pela sala, derrubei um monte de coisas, e então caí para trás, quase quebrando a mesa do meu amigo. Nem preciso dizer que todos os cacos de vidro estavam no chão, e eu cambaleava como um bêbado de aldeia em algum romance irlandês antigo. De repente, enquanto eu lutava pela minha vida, tentando escapar das camadas de realidade que desabavam ao meu redor, vi o rosto da namorada do meu amigo tentando me segurar. Aparentemente, eles estavam tentando me conter por um tempo, mas como eu estava correndo pela minha vida em outra dimensão, caindo para a morte através de milhões de camadas de realidade, era um pouco difícil chegar até mim. Mas no instante em que vi o rosto dela, percebi de repente que eu era humano, que tinha tomado uma droga, até mesmo que eu era um ser senciente. Tudo isso se dissipou com apenas um pouco da boa e velha sálvia. Meu único instinto foi tentar escapar daquela imagem fractal, vertiginosa, descendente e em espiral. Eu estava encharcado de suor, a ponto de minhas roupas pingarem, meu coração disparava 1000 batimentos por minuto, e eu mal conseguia falar, enquanto meus amigos me colocavam em uma cadeira, perguntando o que eu tinha visto. Pedi a eles que me dessem um minuto para me recompor. Grande parte do cômodo estava revirada, mas fiquei surpreso que ele não tivesse sido completamente destruído, porque eu sentia como se estivesse me agarrando à realidade, tentando desesperadamente escapar do meu inferno pessoal. A única maneira que consigo descrever honestamente como me senti caindo é: para baixo e para a direita, o mundo tridimensional se desfez, e eu só conseguia perceber as coisas em 2 dimensões. Jesus Cristo, toda minha percepção da realidade, foi aniquilada sob o efeito da droga. O termo morte do ego nem chega perto de descrever o que eu senti, mas não havia nada a ganhar onde eu estava. Era pura insanidade ao extremo. Eu tinha ido esperando algum tipo de experiência espiritual, ou algo significativo que eu pudesse levar comigo, mas não havia nada disso no mundo da sálvia. Era pura loucura, sem filtro, a um nível que eu não desejaria a ninguém. Bom, foi aí que meus problemas começaram. Logo que voltei do mundo da sálvia, meus amigos me deixaram deitar e assistir a um filme com eles. Eu estava tremendo tanto, só queria deitar e relaxar. Eles me incentivaram a fumar um baseado. Me senti como se estivesse no meio de uma viagem de ácido, e a maconha só intensificou a sensação. Enquanto assistíamos ao filme, achei as pessoas na tela muito estranhas, e, enquanto comíamos, senti que estava voltando ao efeito da sálvia, não no sentido de ter visões, mas minha mente estava voltando àquele lugar estranho, e eu conseguia ver, com os olhos da mente, exatamente o que tinha visto horas antes. As próximas vezes que fumei maconha foram semelhantes. Flashbacks intensos da sálvia, a ponto de me perturbarem de verdade. Então, um dia, um amigo me ofereceu um pouco de haxixe, que ele fuma diariamente. De repente, tive pensamentos semelhantes aos de quem estava sob o efeito de LSD, e precisei me recompor, para perceber que estava no mesmo cômodo que ele. Hora de ir embora, pensei, e voltei para o meu carro, mas o efeito estava forte demais para dirigir. Eu mal conseguia falar por causa da boca seca. Tentei ligar para um amigo, mas mal conseguia me comunicar. Desde então, tenho tido reações cada vez mais fortes à maconha. Quando comecei a fumar depois de usar sálvia, nas primeiras semanas, eu senti a sensação típica da sálvia. Formigamento extremo e a sensação de estar sendo puxado para baixo. Eu conseguia brincar com a minha percepção de profundidade, mas às vezes,
Se eu encarasse algo por muito tempo, tinha a sensação de que não havia profundidade, que eu estava olhando para uma imagem bidimensional, que cobria todo o meu campo de visão, e então eu conseguia ver pequenas partes dessa imagem, se movendo e se desfazendo, como uma versão muito menos intensa, do que acontecia sob o efeito da sálvia. Os rostos das pessoas também pareciam estar flutuando sobre elas. Quando estou chapado perto do meu amigo, que me acompanhou na viagem de sálvia, se eu olho diretamente para o rosto dele, o resto do ambiente, ou a minha percepção de tudo na minha periferia, cria uma espécie de efeito de túnel, que leva direto ao rosto dele. Outra coisa que acho, que me lembro de ter sentido sob o efeito da sálvia, mas não tenho certeza, se me lembro. As imagens começam a dançar, como numa viagem de ácido leve. Dizer que é estranho é um eufemismo colossal. A maconha tem me levado a uma versão bizarra e distorcida do mundo normal, algo que nunca tinha acontecido antes. Quando estou sóbrio, moscas volantes e pontos brancos dominam minha visão. Fica meio perturbador quando olho para o céu. O motivo de eu estar compartilhando isso é que anteontem foi o pior dia da minha vida. Senti uma ansiedade e um medo como nunca antes. Comecei a questionar a minha própria realidade. A forma como os objetos me viam sob efeito da maconha começou a parecer extremamente perturbadora. As pessoas começaram a parecer estranhamente alienígenas, como se fosse a primeira vez que eu via um ser humano. Senti como se estivesse percebendo algo que os humanos não deveriam perceber. Comecei a ver coisas acontecendo nos bastidores, e isso foi assustador demais. É como aquela farpa na sua mente, que te faz pensar que a realidade não é como você sempre pensou que fosse, e agora que você sabe a verdade, ela vai te assombrar para sempre. Tenho dificuldade até mesmo em me conectar com minhas memórias, meu passado, minha identidade, quem eu pensava que era, e quem eu queria ser. Pela primeira vez na vida, sinto medo. De que, eu não sei. Mas é esse sentimento, está bem lá no fundo. Acho que vou ter que parar de usar drogas de vez, se quiser me sentir normal de novo. É uma despersonalização e desrealização a um nível que realmente me assusta. Nunca me senti tão alienígena, nunca imaginei que alguém pudesse se sentir tão alienígena e sozinho. Nunca senti muita emoção ao longo da minha vida, nunca tive medo de muita coisa, nunca chorei por nada, nunca fui muito apegado emocionalmente a ninguém, ou a nada. Mas agora estou com medo de algo que nem consigo descrever com palavras, e já desabei algumas vezes tentando explicar para as pessoas. Uma experiência difícil, com certeza. Meu maior medo agora é que, quando eu não estiver sentindo esse pânico intenso e avassalador, eu não consiga me identificar com ele, nem um pouco, e tudo que me passe pela cabeça, seja: estou bem, e estou pronto para usar mais drogas. Sendo perfurado demais. Uma experiência com difenidramina. Porris. 22 de agosto de 2008. Há alguns meses atrás, tive uma experiência avassaladora com essa substância tomada como Benadryl genérico. Escrevi isso logo depois que aconteceu. Era uma noite de neve e vento. Fui para a casa do J passar a noite. Tínhamos planejado tomar o drill, como chamávamos. Não tínhamos muita experiência com a substância antes. Eu 2 vezes, ele uma. Era um mistério para nós. Da última vez que tomamos juntos, tomamos 15 comprimidos. Tivemos alucinações visuais elétricas e nebulosas, que se formaram sobre tudo, e nos sentimos muito chapados. O tempo passou tão devagar que foi impressionante. Mas não vimos nada além da gelatina elétrica. Desta vez, estávamos prontos para uma verdadeira festa visual. Os pais dele tinham saído para passar a noite fora, e provavelmente voltariam depois que os bares fechassem, por volta das 2 horas. Às 21 horas engolimos 30 comprimidos cada um. Apenas 15 minutos depois, começamos a sentir o peso do sono. Jogamos Perfect Dark, jogo de N64, e esperamos. Logo as coisas começaram a ficar um pouco turvas na memória. De repente, J estava me olhando pela janela. Era inverno, e, a princípio,
Minha reação foi de leve preocupação. Então ele desapareceu. Saí correndo para procurá-lo, e vi um monte de gente fazendo um churrasco lá fora. Havia uns 7 caras em volta de uma churrasqueira, tentando se aquecer. Estava escuro, então eu só conseguia ver os contornos deles, uma visão sinistra. Não me lembro de ter achado a cena muito estranha, mas era. Fui até um deles, e perguntei se ele tinha visto J. Ele balançou a cabeça negativamente. Me virei e fui para os fundos da casa, e lá estava ele. Eu disse: J, volta para dentro, tá muito frio lá fora. Ele olhou para mim, e disse: frio como gelo, e continuou repetindo a mesma coisa. Então, ele simplesmente sumiu. Aquilo me pareceu estranho, e fiquei com medo. Corri de volta para dentro de casa, entrando com neve derretida e lama nas meias, e vi o verdadeiro J fumando um baseado no sofá. Eu disse: que legal, seus pais deixam você fumar isso. Talvez eu estivesse pensando que eles estavam em casa. Ele não disse nada e passou o baseado. Ele passou por entre meus dedos, e caiu em algum lugar do sofá. Droga, podemos ter um incêndio, se não acharmos isso, eu disse. J se levantou e saiu, enquanto continuei procurando no sofá, embaixo dele, entre as almofadas. Então, uma imagem que jamais esquecerei. Vi uma sombra se formar sobre mim e me virei. Era J, parado ali com um extintor de incêndio apontado para mim e para o sofá. Não tive chance de me mexer. Ele borrifou o extintor, e a nuvem branca e gelada, com a espuma congelada, me atingiu também. Ele não parou de borrifar, até que o sofá inteiro estivesse coberto por uma camada branca e espumosa de gelo, e o extintor só tivesse pequenos pedaços de gelo para expelir. Alguns pedaços grudaram no meu braço, e senti uma dormência intensa. Estou confusa e com uma sensação ruim. Também não consigo parar de tossir. Olho para cima e J sumiu. Há uma substância gelatinosa, que brilha com várias imagens diferentes no chão, enquanto rastejo em direção ao banheiro. Vejo imagens do fim do mundo, que é uma guerra enorme, imagens de flores e objetos aleatórios de cores vibrantes. Chego ao banheiro e sento no vaso sanitário, tentando urinar. Sinto ondas de intensa confusão e inconsciência. Algo está errado. Começo a urinar e sinto muito calor, então percebo que não tirei as calças. Continuo mesmo assim, e nossa, como eu precisava urinar. Chegou até as minhas meias, que já estavam enlameadas e molhadas. Rastejo até o quarto de J, subindo as escadas. Tenho quase certeza de que estava rastejando por todo lado, porque não tinha coordenação para ficar em pé. Deito na cama dele, e pergunto à escuridão o que está acontecendo, qual é o meu propósito. J abre a porta do armário, me assustando. Você está aqui, eu também, vamos viajar, disse ele. J estava escondido em seu armário escuro. Aqui dentro, consigo ver o vermelho brilhando, se eu deixar cair um baseado. Depois disso, um branco total na memória. Em seguida, acordamos com gritos e berros. Os pais dele tinham chegado em casa, então provavelmente eram umas 2 da manhã. Eu estava deitada no corredor, bem em frente ao quarto de J, e ele estava no chão. Me sentia muito tonta, mas parecia mais lúcida. J gritou: estou bem. Está tudo bem. Bem, não estava. Havia lama por toda parte, por causa das nossas meias. A casa estava fria, porque uma porta tinha ficado aberta. O sofá estava todo amassado por causa do extintor de incêndio, e o próprio extintor foi arremessado contra a mesinha de vidro, estilhaçando-a por todo o chão. No quarto de J, havia uma estranha reorganização de objetos, como o abajur e o relógio no armário, e as persianas estavam arrancadas da janela, todas amassadas. Muito estrago. Os pais dele acreditaram na nossa história, de que tínhamos tomado muito Benadryl, depois de lerem na internet, que podia nos fazer ver coisas, mas isso não os deixou menos irritados. O J teve que arrumar um segundo emprego, para pagar a mesa de $200, e uns $100 da limpeza, para a mãe dele.
não precisávamos mais nos preocupar com o baseado que sumiu, já que percebemos que não havia nenhum. Foi uma aventura confusa, mas fascinante de se lembrar. Às vezes, dou risada quando penso na história do extintor de incêndio, mas na época, foi uma experiência desagradável. O Benadryl me fez ver coisas e pessoas que não existem, mas isso não torna a experiência divertida. Nunca mais toquei nessa coisa depois disso, e nunca mais tocarei, simplesmente porque a sensação no corpo é péssima, e existem coisas que expandem a mente muito mais. Não tome por nenhum motivo além de um resfriado, a menos que queira arriscar e se meter em encrenca. O Benadryl é o que eu chamaria de entorpecimento mental, ou deterioração mental, porque meu cérebro não funciona direito. Ele penetra no meu cérebro, e o esmaga em um monte de blocos de neurônios deslocados que se conectam aleatoriamente, e disparam. Experiência de quase morte. Uma experiência com difenidramina. Por Emo Kid. 20 de julho de 2010. Nota do Heroide. A dose descrita neste relato é muito alta, potencialmente além da faixa pesada do heroide, e pode representar sérios riscos à saúde, ou resultar em efeitos extremos indesejados. Às vezes, doses extremamente altas relatadas são erros, e não as doses reais utilizadas. Luto contra a depressão desde que me lembro. Devido à forma como penso e me sinto em relação a mim mesma, tenho uma personalidade muito propensa ao vício. Quando encontro algo que dificulta meu raciocínio claro, ou que me deixa inconsciente por algumas horas, repito o uso em doses cada vez maiores, até que me faça mal, ou tenha um efeito indesejado. Abuso de difenidramina desde que consegui tomar medicamentos sozinha, sem a supervisão de um adulto. Agora tenho um pouco mais de autocontrole e tomo apenas cerca de 125 mg por vez, e não todos os dias. Em certo momento, cheguei a tomar cerca de 250 mg por dia, todos os dias, e às vezes até mais. Precisei reduzir a dose quando comecei a ter insônia e a desmaiar em lugares estranhos. Normalmente, tomar uma pequena quantidade, e não conseguir ficar remoendo as coisas que me atormentam, quando estou sóbria é suficiente para mim. Mas às vezes, não é o caso. Em janeiro deste ano, 2008, eu estava passando por um período de depressão muito profunda. Como eu disse antes, sempre lutei contra a depressão, mas essa foi uma época particularmente intensa para mim. Eu pensava diariamente, ou melhor, a cada hora, em me matar. E um dia, me ocorreu que eu poderia simplesmente engolir todos os comprimidos que tomava diariamente. Tomar todos de uma vez, e partir para aquela sensação de formigamento e entorpecimento mental da qual eu tanto gostava. Como seria maravilhoso simplesmente adormecer e deixar toda a minha angústia mental desaparecer no nada. Eu não planejava fazer isso. Não havia pensado nisso por horas, até que finalmente tomei coragem. Literalmente, cheguei à conclusão de que essa seria a melhor maneira de partir. Levantei, fui ao banheiro e engoli todos os comprimidos de difenidramina que tinha. O frasco continha 100 comprimidos, 25 mg cada, mas eu havia tomado cerca de metade deles nas últimas 2 semanas, por isso a dosagem é aproximada, não os contei. Depois, fui me sentar na sala, como se nada tivesse acontecido. Por sorte, eu não estava sozinha em casa, e minha irmã mais velha compartilha do meu estado mental. Ela soube o que eu tinha feito, sem que eu dissesse uma palavra, cerca de 5 minutos depois. Poucos minutos depois, estávamos no carro, a caminho do hospital. Comecei a sentir o efeito muito mais rápido do que o normal. Geralmente, levo de 45 minutos a 1 hora para realmente sentir que está fazendo efeito, mas naquela noite, comecei a senti-lo em cerca de 20 minutos. Quando chegamos ao hospital, senti como se não conseguisse respirar. Em algum lugar dentro de mim ainda havia pensamento racional, porque não havia passado tempo suficiente para afetar minha concentração, e percebi que estava respirando. Tentei contar as respirações para internalizar esse pensamento, mas mesmo enquanto contava, sentia que meus pulmões ficavam cada vez mais pesados.
Enquanto a enfermeira coletava as informações necessárias para minha admissão, eu sentia cada vez mais dificuldade para falar. Nesse momento, eu estava apavorada, pois ainda conseguia pensar com clareza. Sentia como se minha mente estivesse viva e gritando, enquanto meu corpo definhava ao meu redor. Quando finalmente conseguiram todas as informações necessárias e me levaram para a sala de exames da emergência, eu já estava começando a perder a consciência, mesmo com minha irmã batendo na minha mão e me dizendo para acordar. Conseguia abrir os olhos de vez em quando, mas o que eu via não fazia sentido. Achava que estava em casa, jogando minhas roupas no lixo. Achava que estava em um programa de televisão. Achava que minha irmã era minha mãe, ela morreu em 2002. E continuava movendo os braços, mesmo sem senti-los, ou perceber o que estava fazendo. Havia uma enfermeira de cada lado, tentando inserir um cateter intravenoso e coletar sangue, e evidentemente, isso levou muito mais tempo do que deveria, por causa dos meus movimentos erráticos. De repente, em meio ao meu torpor, fui tomada por uma náusea avassaladora. A enfermeira médica me trouxe um urinol, e, depois de muita ânsia de vômito, vomitei o que pensei serem pequenos insetos em meu delírio, mas depois percebi que eram restos dos comprimidos que havia engolido. Depois disso, perdi completamente a consciência. Supostamente, acordei mais algumas vezes, e conversei com algumas enfermeiras, mas não me lembro de nada. Colocaram um cateter em mim e eu não fazia ideia até minha irmã me contar mais tarde. A próxima coisa de que me lembro, foi de acordar em uma cama de hospital na manhã seguinte, com minha irmã, e uma enfermeira que havia sido instruída a ficar comigo. Acabei sendo internada em uma ala psiquiátrica por uma semana e quase perdi meu emprego durante minha ausência. Em resumo, não façam isso. Sério. É uma droga divertida para tomar um pouco, mas em grandes doses é completamente aterrorizante. E isso vem de alguém que pensou que queria morrer. Quando aquilo fez efeito, tudo o que eu queria era que saísse do meu organismo. Fiquei tão apavorada com o que tinha acontecido, que não consegui tomar difenidramina, mesmo quando precisava, por causa de alergias, por vários meses depois. Agora tomo com bastante frequência, mas nunca mais do que 125 miligramas. Nunca mais quero passar por algo assim. Simplesmente não vale a pena. Uma experiência com difenidramina. Porém, 12 de fevereiro de 2003. Já havia tomado doses menores de difenidramina antes, cerca de 400 a 500 miligramas, e não tive nenhum problema duradouro, então imaginei que não haveria problema em tomar uma dose maior, sem sofrer efeitos colaterais. Estava enganada. Meu Deus, como eu estava enganada. Certa manhã de outubro, a caminho da escola, parei no supermercado para comprar os comprimidos. Comprei um frasco com 32 comprimidos de gel de 50 mg de Unizon, um remédio para dormir, e uma barra de chocolate Butterfinger. Ao sair do supermercado, e continuar meu caminho para a escola, engoli 16 dos comprimidinhos azuis. Isso foi por volta das 6h20 da manhã. Eu estava procurando uma maneira de não ser eu mesma na escola naquele dia, uma chance de ficar tão desligada, que pudesse dormir durante as aulas, e simplesmente desperdiçar o dia, sem ter que pensar muito. Desnecessário dizer que consegui mais do que esperava. Enfim, continuei caminhando para a escola, e estava basicamente bem até umas 6h50 ou 6h55, quando cheguei. Andei pelo prédio por alguns minutos, mas como cheguei um pouco cedo, não havia muita gente, então voltei para fora. Lá fora, eu estava passando pelo ginásio, quando vi um cara que eu meio que conhecia. Ele era um bom amigo de um dos meus amigos, e ele me cumprimentou quando passei. Eu o cumprimentei também e estava ansiosa para passar por ele e entrar na escola, mas aí ele percebeu que eu não estava andando em linha reta e me perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava bem, o que não era verdade, eu estava longe de estar bem, mas foi o que eu disse.
Ele não acreditou muito em mim, acho que pensou que eu estava bêbada, ou algo assim, porque eu estava andando torto, tropeçando o tempo todo, e também não estava falando como a pessoa mais inteligente do mundo. Nesse ponto, eu já estava começando a sentir os efeitos da droga, e muito. Eu estava com muita dificuldade para andar, principalmente com a mochila nas costas. Parecia que uma força desconhecida me empurrava para baixo, como se alguém tivesse aumentado a gravidade e continuasse girando o botão. Minha língua estava ficando cada vez maior e não funcionava direito. Eu tentava falar alguma coisa, mas em vez de usar a língua para formar os sons, ela só atrapalhava. Então ele ficava me perguntando o que havia de errado, e eu repetia que estava bem, para me deixar em paz e me deixar continuar. Mas ele não me deixava ir. Ele dizia que eu não estava bem e que precisava de ajuda. Então uma professora, ou alguém apareceu, não sei se alguém a chamou, ou se ela simplesmente estava passando por ali, mas ela me sentou em uma cadeira e me disse para descansar e me acalmar. Bem, eu tentei me sentar, mas ficava escorregando da cadeira, e acabei caindo no concreto, bem na frente do ginásio. Tentei me levantar várias vezes, mas ninguém deixava. Alguns professores ou funcionários da administração se aproximaram e começaram a me fazer perguntas. Queriam saber o que eu tinha tomado e em que quantidade. Eu não queria contar para ninguém, então a mulher disse que eu tinha que contar, e se eu não contasse, ela ia chamar a polícia. Isso me assustou, porque eu não queria ir para o hospital. Eu já tinha feito isso antes, e se eu tivesse um tempo para o efeito passar, eu ficaria bem. Não me lembro muito do que aconteceu depois, só alguns fragmentos, mas acho que a amiga da minha amiga e algum outro professor me ajudaram a ir até a secretaria e me colocaram em uma cadeira. Lembro vagamente da mulher ligando para a polícia e dando o endereço da escola para quem estava na linha. Lembro de ter visto os paramédicos chegarem um pouco depois. 2 caras de uniforme azul entraram na sala. Essa é a última coisa de que me lembro até chegar ao hospital, mas, segundo meus amigos que vieram ao consultório, eu estava desmaiada no chão e parecia que estava morta. Fui então colocada em uma maca e levada para fora do consultório, para uma ambulância, de onde fui encaminhada para o hospital. Não me lembro de nada da viagem de maca ou da ambulância. A próxima coisa de que me lembro é de ver uma mulher, com uns 25 anos, tentando me fazer beber uma coisa, e eu não queria. Então ela enfiou um tubo pelo meu nariz, pela minha garganta, até o meu estômago, e me deu o carvão ativado por ali. Acho que desmaiei de novo depois disso, mas da próxima vez que acordei, lembro de olhar em volta e pensar: onde diabos estou? Percebi o soro no meu braço, e então olhei para baixo, e vi que não estava usando roupa nenhuma, exceto por um pequeno roupão do hospital. Pensei: o que aconteceu com as minhas roupas? Percebi que também não estava usando roupa íntima, e o pior é que não sabia se alguém a tinha tirado, ou se eu simplesmente tinha esquecido de colocar roupa íntima naquela manhã. Depois, lembro que minha avó e meus pais vieram e tentaram conversar comigo, mas eu ainda não estava totalmente presente. Minha mãe me contou que eu estava dizendo coisas sem o menor sentido, e até falando com pessoas que não estavam no quarto. Eu ainda estava tendo alucinações, as paredes se moviam e eu ouvia coisas. Tive que ficar no hospital por mais algumas horas, até que meus batimentos cardíacos e pressão arterial voltassem ao normal, e eles me deram soro fisiológico, ou algo parecido, para que eu precisasse levantar e urinar umas 4 vezes. Um homem entrou, conversou comigo e perguntou se eu estava tentando me suicidar. Ele disse que eu seria internada no centro de comportamento local, ou seja, um hospital psiquiátrico. Então, recebi alta do hospital, e fui internada no centro de comportamento, onde tive que ficar como paciente internada, ou seja, passar a noite lá, por 4 dias seguidos. Depois disso, me permitiram ir para casa à noite, mas eu deveria retornar ao programa diurno, das 8 horas às 16 horas por mais 5 dias.
Me receitaram antidepressivos, e fui suspensa da escola por 3 dias, porque, quando desmaiei, a escola revistou minha mochila, e encontrou o resto do Unizon, alguns comprimidos de Advil, e um isqueiro. Tenho que participar de um programa de tratamento para dependência química por 2 semanas, e continuar com acompanhamento psicológico depois disso. No total, perdi 7 dias de aula, minha chance de ir ao baile de formatura, e agora meus pais estão mais paranoicos do que nunca. Quase morri naquele hospital. Agora me diga, vale mesmo a pena tomar alguns comprimidos e tentar mudar sua mentalidade por algumas horas, arriscando tudo isso? Eu também não achava que isso pudesse acontecer comigo, mas aconteceu. Só sei que nunca mais vou usar essa droga, nem nenhuma outra. Simplesmente não vale a pena. Minha história de vício em difenidramina e os efeitos colaterais a longo prazo. Preciso postar mais um desses, porque precisa ser dito, e as pessoas precisam estar mais cientes, especialmente os adolescentes desinformados, que estão chapados com isso, e sim, eu fui um deles que fez isso por uns 2 anos. O vício. Basicamente, meu vício começou no 9º ano depois de um monte de merdas fodidas acontecerem comigo. Esse foi o período da minha vida em que eu estava realmente sozinha e, quando ia para a escola, sofria bullying, tanto verbal quanto físico, e esse ciclo de solidão e bullying durou cerca de 1 ano inteiro. Foi numa época em que todas as pessoas próximas a mim começaram a se afastar, eu chorava toda noite, porque a mistura de me sentir tão fraca, porque os valentões eram maiores que eu, e a solidão que consumia minha mente quando chegava em casa, era dolorosa demais. Então comecei a pensar em algo que pudesse usar para anestesiar tudo, e descobri que dava para ficar chapada com DXM e DPH, 2 drogas que eu tinha no meu armário de remédios naquele exato momento. Eu as usava separadamente nessa época. O DPH era a droga que eu mais gostava, só porque era meio que automutilação, honestamente. Era como se fizesse bem, porque eu estava me machucando, e não só isso, a solidão era substituída por alucinações de pessoas e animais de estimação. Eu não dava a mínima para o efeito no corpo, achava que era bom. A moleza parecia incrível para mim, e o entorpecimento emocional era o que eu mais amava. Quando comecei a tomar antes da escola, para me anestesiar da dor, foi quando comecei a perder o controle. Comecei a tomar doses de qualquer coisa, de 200 miligramas até 1,3 gramas, ou mais, ao longo desses 2 anos. Eu acordava e tomava um punhado de pílulas cor-de-rosa, voltava da escola, tomava mais pílulas cor-de-rosa, e isso continuou por um tempo. Nos dias em que não tinha que ir para a escola, eu tomava pelo menos 650 miligramas, ou mais, ao longo de várias horas. Redosava quando sentia minhas emoções voltarem. O único efeito realmente positivo do DPH foi o efeito que ele tinha na música. Eu conseguia fazer com que fosse, como se fosse só eu e a música, nesse mundo de alucinações, onde pessoas imaginárias vinham me fazer companhia, preenchendo o vazio que minha família poderia ter preenchido, mas na época minha família estava meio quebrada. Parei de falar com meu pai, porque ele me tratava mal, minha mãe estava sempre trabalhando, e meu irmão não gostava de mim. Comecei a me tornar um pedaço de merda quando o verão chegou, pois nenhum dos meus antigos amigos saía comigo, não importava o quanto eu pedisse, e quantas vezes eu dissesse que estava sofrendo por estar tão sozinha, não importava. Eu tomava uma dose de 450 miligramas todos os dias, e redosava quando sentia que estava passando. Eu facilmente gastava pelo menos 700 miligramas, ou mais, todos os dias. Depois de um tempo, comecei a não sentir mais a moleza que eu tanto amava. Eu ainda estava emocionalmente entorpecida, mas sentia que estava ficando retardada, o que não me importava, porque pelo menos não me sentia sozinha. Eu podia sentir o dano que estava me causando. Você também precisa saber, toda vez que usava DPH, eu não fazia nada além de ficar em estado catatônico, olhando para a parede e ouvindo música.
Minhas pupilas dilatavam tanto que eu parecia possuída, e minha mãe sabia que eu estava usando drogas, porque eu nunca saía do meu quarto para comer ou beber. Claro que eu me reidratava e comia, mas não era muito, porque o DPH faz comida e água terem um gosto tão ruim que era o suficiente para satisfazer minha fome. Eu estava tão doente. O DPH transforma seu corpo em um deserto e faz você urinar qualquer líquido que esteja no seu corpo. Uma noite, decidi ir com tudo no DPH e imediatamente tomei 750 miligramas. Depois, quando bateu, tomei até 1 grama e depois até 1,3 gramas, e não tenho ideia se tomei mais ou não. Quando estava subindo, eu só estava ouvindo música e curtindo, pois conseguia ouvir cada detalhe da música e ela quase ganhava vida. Essa diversão não durou muito, porém, começou com minha respiração ficando meio estranha, ficou muito difícil respirar, depois meu coração começou a bater mais rápido, a ponto de eu perder completamente o controle. Corri para baixo até minha mãe e gritei: "Eu vou morrer de verdade", em lágrimas, e ela estava tentando entender o que estava acontecendo comigo, mas tudo que eu conseguia dizer era que eu ia morrer. Um dos nossos familiares estava a caminho para me buscar e me levar para o pronto-socorro. Não me lembro exatamente se ele estava lá ou não quando aconteceu, mas comecei a ter mini-convulsões, que evoluíram para uma convulsão tônico-clônica. As mini-convulsões eram aterrorizantes, sentir meu corpo tremer, dar choques e espasmar sem controle, isso me fazia chorar ainda mais, eu continuava gritando agarrando minha vida, porque essa não era uma morte pacífica, era um pesadelo infernal, que só eu estava passando. Eu era a única que sentia o diabo segurando sua nuvem sombria de morte sobre mim, e, depois de mais alguns espasmos, apaguei e comecei a ter uma convulsão tônico-clônica. Voltei à consciência no hospital, me encontrando olhando para uma parede, depois de ter tomado lorazepam. Sentindo meu coração desacelerar e os espasmos pararem, eu ainda estava chapada. As visões eram extremamente intensas. Vi uma pessoa com aparência demoníaca feita de névoa, que estava me olhando diretamente. Eu vi aranhas por toda parte, sentia elas em cima de mim. No meu cabelo, nas minhas roupas, na minha pele. Eu podia ver visivelmente essas aranhas invisíveis no meu corpo, mas acredito que era apenas minha pele ficando avermelhada, e os padrões se transformando em contornos de aranhas. Fui mandada para uma ala psiquiátrica de 72 horas depois daquela noite, e não aprendi a lição, porque no momento em que cheguei em casa, tomei 400 miligramas de DPH. Eu apenas jurei nunca mais ir tão alto. Eu estava viciada, e quando não tomava DPH, meu eu egoísta de 16 anos, roubava os remédios da minha mãe, enquanto ela estava no trabalho. Meu cérebro estava tão frito, que eu achava completamente normal pegar os remédios dela, que ela precisava. Claro que não é normal roubar os remédios prescritos da sua mãe, e isso é algo que tive que contar para minha mãe, depois que parei de usar DPH e DXM. Tive que me desculpar por ter feito uma coisa tão fodida com ela. Ainda me sinto culpada por isso hoje, e por toda a merda que a fiz passar, por eu estar loucamente delirante com DPH, e achando que era perfeitamente normal agir da maneira que eu estava agindo. Minha mãe tentava me amar e cuidar de mim, mas eu estava tão fundo no buraco, que nem me importava com ela, e agora, quando olho para trás para as coisas que fiz, quero chorar. Eu ainda estava viciada em DPH depois de tudo isso acontecer, e não tinha o menor desejo de parar. Mesmo que as doses fossem significativamente mais baixas, e fosse o suficiente para me entorpecer, 100 a 150 miligramas, eu ainda tomava DPH todos os dias. A escola estava começando de novo por volta dessa época, e eu comecei a voltar ao DPH de novo, mas desta vez comecei a tomar com DXM. O DXM era algo que parecia tão espiritual de certa forma quando comecei a usar, mas descobri que era o diabo, pois ainda alimentava meu vício em DPH.
Eu não gostava de DXM sem uma dose de DPH, e então comecei a combinar os dois em doses de 300/300 ou 120/450. Surpreendentemente, eu não estava tão viciada em DXM quanto em DPH, mas ainda estava um pouco viciada. O DXM tirava completamente todos os efeitos colaterais desconfortáveis do DPH, e os dois sinergizavam para criar uma euforia como nenhuma outra. Isso é ainda mais prejudicial do que o DPH sozinho, e às vezes, se não houvesse Robitussin ou Deucin, eu tomava Coricidin. Não faça isso de jeito nenhum. Comecei a tomar Coricidin com bastante frequência, mas só usava Coricidin quando estava usando DPH, e eu tomava apenas 120 mg de Coricidin para tirar o efeito no corpo. Quando eu misturava Coricidin com DPH, ou tomava 480 mg de DXM em Coricidin, eu podia sentir meu cérebro fritando. Era como se meu cérebro estivesse fervendo dentro da minha cabeça. Quando eu subia com Coricidin, era extremamente violento. Era quase sempre uma mistura de náusea, vômito e dissociação com Coricidin. A última viagem que tive com DPH e DXM, eu tinha tomado uma dose de 300/300. O motivo de ter sido minha última viagem é que acabei enlouquecendo e me cortando nas coxas e pulsos, porque estava tão fundo no vazio, e precisava saber que ainda era real e estava existindo. As cicatrizes ainda não sumiram, e eu não me corto, porque tinha drogas, então esse foi um comportamento completamente irracional. Na manhã seguinte, quando acordei e vi o quão profundos eram todos os cortes, tive uma epifania. Aquela foi a gota d'água com essas drogas de merda, e eu nunca mais seria controlada por elas. Joguei fora todo o meu DPH e DXM, incluindo todas as outras pílulas que eu tinha no meu quarto. Dei para minha mãe os objetos cortantes do meu quarto, liguei para alguns parentes e contei a verdade inteira. Liguei para eles, e disse para nunca deixarem remédios para tosse ou Benadryl à mostra, porque eu tinha um vício nisso, e estava causando muito dano ao meu corpo e cérebro, a ponto de ser insuportável. Liguei para um amigo que eu sabia que era um fumante pesado, para me arranjar um fornecedor de maconha confiável, para me ajudar a ficar longe de todas essas outras drogas, e ele concordou que eu poderia começar a comprar com ele e seus outros 2 amigos, com quem agora sou muito próxima, e que me ajudaram com meu vício. Eu também tinha me apaixonado no final do meu vício, e comecei a namorar alguém, que significa tudo para mim. Ele me faz mais feliz do que qualquer droga poderia, e se não fosse por ele e meus amigos, eu nunca teria superado isso. Tive que contar a verdade para ele também, e, embora eu o tivesse escondido dele no começo, isso nos aproximou, porque ele disse: "Não importa o que, eu nunca mais vou deixar você se sentir sozinha." Nesse momento, percebi que tinha alguém por quem viver, eu não estava mais sozinha. Comecei a chorar, chorei tanto porque sabia que sou incapaz de reverter o dano que foi feito, danos cerebrais e efeitos colaterais a longo prazo. Não toco em DXM ou DPH há cerca de 4 ou 5 meses. Sinto-me extremamente dissociada quando estou sóbria, como se estivesse vendo a vida passar por uma tela ou janela de vidro pelos meus olhos. Eu nem consigo me reconhecer no espelho. Às vezes pareço uma garota, às vezes pareço um cara, às vezes pareço ter 12 anos, e outras vezes pareço ter 18, minha idade real. Quando estou completamente sóbria, sinto-me sem emoção. Outras vezes, sinto raiva ou tristeza, e meus humores mudam muito e rapidamente, mas minha emoção neutra é nenhuma, a menos que eu esteja fumando maconha. Entendo que automedicar-se pode ser uma má ideia para algumas pessoas, porque pode piorar o HPPD e tudo mais para algumas, mas para mim, me ajuda a não me sentir tão ansiosa sobre o HPPD que experimento, e me torna mais fácil deixar ir, e finalmente me sentir feliz. Acho que danifiquei meu cérebro, a ponto de agora ter convulsões às vezes, e me sentir esquizofrênica. Ouço vozes na minha cabeça todos os dias, e elas nunca vão embora.
As vozes me impedem de me concentrar, e as vozes geralmente são apenas fluxos aleatórios de informação, e não são comandantes. Sempre sinto que a realidade não é realmente realidade, e as vozes às vezes falam sobre a realidade ser uma simulação, ou que eu não sou real. Quanto ao HPPD visual, minha visão está extremamente fodida. Minha visão ficará para sempre extremamente embaçada, para sempre verei rastros, que bloqueiam toda a minha visão, às vezes. Os padrões que vejo não são tão ruins, mas se eu estiver sob outras drogas, eles se tornam mais proeminentes. Minha memória está fodida, consigo lembrar de algumas coisas, mas algumas delas também desaparecem, e isso me aterroriza a ponto de chorar, porque não quero acordar na cama com meu namorado, e esquecer completamente quem ele é, porque desenvolvi Alzheimer ou demência. Não quero esquecer toda a minha vida, mas pode ser inevitável, e eu não posso voltar. Nunca. Fico agressivamente irritada com as menores coisas. Às vezes, no começo, minhas emoções eram extremamente difíceis de controlar, mas estou pegando o jeito de controlá-las. Ainda tenho alguns deslizes, mas estou me recuperando um pouco, pelo menos. Minha frequência cardíaca é muito diferente do que costumava ser. Não consigo descrever muito bem, mas não bate como costumava. É muito estranho. Entro em estados catatônicos com frequência, e é por isso que acho que posso ter me causado esquizofrenia, ou algum tipo de epilepsia, porque leva muito tempo para eu sair deles. O DPH arruinou minha aprovação na escola, ainda estou fazendo aulas de calouro, e segundo ano, quando deveria estar no último ano. Arruinou minhas amizades, porque todo mundo sabia que eu estava chapada e não queria se associar comigo, porque eu era uma viciada em drogas. Arruinou minhas chances de tirar a permissão de motorista, porque quando eu deveria estar estudando para essa prova, eu estava no DPH. Minha visão está tão fodida que me assusta dirigir, porque mal consigo ler as placas de trânsito quando estou em um carro, e minhas habilidades motoras diminuíram, e tenho dificuldade em me concentrar em qualquer coisa, o que me assusta para começar a dirigir. Comecei a tomar suplementos de colina junto com ômega 3 e vitaminas. Se alguém puder me dar algumas sugestões de coisas que possam me ajudar, por favor, comente, porque quero fazer tudo o que puder para me ajudar a voltar a me sentir o mais normal possível. Todos os dias que vivo neste planeta são uma luta fodida, mas eu luto por causa do meu namorado. Uso maconha para me ajudar a tirar a mente das coisas, em vez de DPH ou DXM, e tem sido muito eficaz em tirar a ansiedade, do que fiz comigo mesma, e um bom aliviador de estresse. O recente aumento de posts sobre DPH e DXM me inspirou a escrever isso, pois eu me fodi, e o dano que estou sofrendo como resultado dessas duas drogas é algo que ninguém deveria ter que passar, e eu não posso voltar como me senti antes. Isso pode ser algo que terei que suportar pelo resto da minha vida. Posso parecer uma buscadora de atenção por contar isso para todo esse site, mas preciso espalhar essa informação, para que outros não tenham que sofrer como eu, porque se eu não pude me ajudar, pelo menos posso ajudar os outros, e é isso que vou fazer.